Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo da Gênese de Allan Kardec e do Gênesis bíblico. Para dar início a mais esse estudo nessa tarde, nossa irmã Dona Silvia vai fazer a prece inicial por todos nós. Deus, querido Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para iniciar mais um estudo desta tarde, que o Senhor possa nos abençoar, nos orientando, nos fortalecer, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bom, nós vamos iniciar então, como de costume, com a Gênese, e nós estamos estudando o capítulo 1, intitulado Caráter da Revelação Espírita. Ao longo desse capítulo, nós discutimos o significado da palavra revelação, passamos pelas 3 revelações no âmbito religioso, a primeira revelação com Moisés, a segunda com Jesus Cristo, sendo seu evangelho, e a terceira, a doutrina espírita. Estamos falando ainda sobre a terceira revelação, que é a doutrina espírita, e como se deu essa revelação. Então, trazendo detalhes específicos da revelação da doutrina espírita, o método que foi utilizado, por que foi feito dessa forma, qual o objetivo de algumas situações que aparentemente não parecem muito racionais, vamos dizer assim, quando nós trazemos as outras religiões enquanto elas foram reveladas. Então, tem peculiaridades que o Espiritismo tem, que muitas vezes a gente nem percebe, ou que outras vezes a gente fica se perguntando o porquê daquilo. E foi exatamente sobre isso que no item 57, na semana passada, nós falamos um pouco, só para relembrar. A indagação que Allan Kardec faz é a seguinte: como pode ter certeza, né, do que os espíritos estão trazendo nessa revelação, já que nem sempre são espíritos puros que comunicaram, ou seja, seres falíveis, né, ainda em evolução, ainda em aprendizado, se comunicaram para trazer vários ensinamentos. E aí a questão, né, que é colocada é qual autoridade que a doutrina espírita tem, uma vez que ela vem de espíritos de vários níveis evolutivos, portanto, passíveis de falha. Então, como garantir que coisas que vieram para a doutrina espírita não são coisas equivocadas? E aí nós discutimos ao longo do item 57 que todos os espíritos, né, a ideia de trazer espíritos aí de todas as classes era exatamente para dar esse caráter democrático para a doutrina espírita, para desde a sua implementação, seja no plano espiritual, seja no plano físico, já trazer essa ideia de que todos podem participar, de que todos têm oportunidade e que, independente do grau evolutivo, sempre haverá meios de participar e de crescer e de evoluir na obra divina. E o item 58, ele continua falando exatamente sobre essa questão de espíritos ainda em evolução, se comunicando e trazendo também ensinamentos aí na revelação da doutrina espírita. Então vamos à leitura desse item 58. Ô, Mas... Tiago, Oi, dona Silvia. você falando aí, antes de você começar, eu estava aqui pensando, falando isso aí de todos os espíritos, tantos, né, os mais evoluídos, espíritos de toda categoria, né? E aí eu fiquei pensando,
E a bondade de Deus é tanto que por isso que a gente não deve ficar nessa discussão de religião. Porque, pensa pra você ver, toda religião tem alguém para adaptar aquela religião, tem um espírito necessitado daquela religião. Exatamente. Então, a doutrina espírita ela vem, né, com esse acolhimento, sendo acessível para todo mundo, abrindo portas para todo mundo. Nós chegamos até a discutir no último estudo, né, que nas próprias casas espíritas a gente tem uma certa facilidade de chegar e já trabalhar. Não tem nenhum tipo de culto, de preparação assim muito elaborada. Lógico, né? Se a gente vai aplicar um passe, aí faz um curso de passe para saber o que está fazendo, mas assim não tem muita burocracia. E quando a gente traz isso no micro, né? Vamos dizer assim, no campo do espiritismo. Agora é muito bem colocado aí o que a senhora fala, dona Silvia, por quê? É um reflexo, né, do todo. Então não tem necessidade de disputa, né, entre religiões, como a senhora bem falou, por quê? Da mesma forma, né, que no espiritismo aqui todos os espíritos têm a oportunidade de participar, de evoluir, de aprender, também se a gente traz isso para o mundo inteiro, né, na questão das religiões, cada um ali vai ter, né, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu conhecimento, com a sua evolução, oportunidade de aprender e de evoluir. Isso também faz parte, né, da doutrina da justiça divina, né? Quando nós falamos de justiça, o princípio básico da justiça é tratar, né, cada um com o grau aí da sua necessidade, né? Então, aquele que tem mais dificuldades, que tem mais necessidade, ele ter um amparo maior, né? Se a gente pegar um exemplo simples aí na, na, na justiça comum, né? Na questão da acessibilidade, por exemplo, nós temos escadas para a gente subir nos locais, né? Então a justiça não é tratar todo mundo igual, porque como que o cadeirante, por exemplo, vai subir a escada? Mas é tratar cada um de acordo com a sua necessidade. Então a gente cria, né, rampas de acessibilidade, tem elevadores. Então, com a obra divina também é assim, como bem falou aí Dona Silvia. Cada um tem gente, né? Hoje nós somos muito lúcidos na questão, por exemplo, do céu e inferno no espiritismo. Mas tem espíritos que, para evoluir, eles vão ainda evoluir só tendo medo do inferno, ou só almejando esse céu. É um primeiro passo que eles estão dando. E eles vão evoluir ali de acordo com aquele campo, de acordo com a sua necessidade e a justiça divina agindo em tudo. Então, acho que essa fala da Dona Silvia mostra, né? E é importante para a gente perceber isso, que o que aconteceu no macro, a justiça divina, né, dando oportunidade para todos e não colocando não permitindo uma única religião, nem o Cristo também fez isso, né? Cada um tendo ali oportunidade de crescer, de evoluir e de participar na obra divina. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, gente. Vamos então para a leitura do item 58. Mas nem só os espíritos superiores se manifestam. Fazem-no igualmente os de todas as categorias, e preciso era que assim acontecesse para nos iniciarmos no que respeita ao verdadeiro caráter do mundo espiritual, apresentando-se-nos este por todas as suas faces. Daí resulta serem mais íntimas as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, e mais evidente a conexidade entre os dois. Vemos assim mais claramente de onde procedemos e para onde iremos. Esse é o objetivo essencial das manifestações. Todos os espíritos, pois, qualquer que seja
o grau de elevação em que se encontrem, alguma coisa nos ensinam. Cabe-nos, porém, a nós, visto que eles são mais ou menos esclarecidos, discernir o que há de bom ou de mal no que nos digam e tirar do ensino que nos deem o proveito possível. Ora, todos, quaisquer que sejam, nos podem ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que sem eles nunca saberíamos. Gente, então, olha só, né, como que o Espiritismo, que é a revelação da doutrina espírita, ela foge um pouco da, das outras religiões, no sentido assim de como foi trazido, né? Nós falamos em alguns estudos aqui para trás que, primeiro, a doutrina espírita ela não é personificada. Então, ela não é espelhada em um único ser, um único espírito. Quando a gente fala da questão 625, né, que é sobre Jesus, quem é o guia e modelo para a humanidade, e a resposta é Jesus, está falando para nós de um exemplo que nós precisamos seguir. Nós sabemos também que a doutrina espírita tem como base o Evangelho de Jesus. Primeiro, a ideia de Deus, né, é fundada na ideia de Deus da primeira questão do Livro dos Espíritos, e segundo, no Evangelho de Jesus. Mas como que isso chegou até nós? Por vários espíritos. Então, a primeira coisa importante da diferença entre a revelação, vejam bem, pessoal, estou falando da diferença entre a revelação da doutrina espírita e das outras religiões. Eu não estou falando que uma é melhor que a outra, estou fazendo um paralelo para a gente ver que no caso da doutrina espírita fez sentido que ela fosse revelada assim. Então, primeiro, não é personificada. Segundo, foi trazida por diversos espíritos, enquanto a maioria das outras religiões elas são personificadas e trazidas por espíritos encarnados. Então, espíritos missionários que vieram, né, mostraram ali a lei, fizeram o dever que lhes coube, né, que Deus colocou ali para cada um, mas era ainda espelhado naquele ser. A segunda, então, diferença seria essa de ser trazida por seres de outros mundos. Quando as outras religiões elas são baseadas em seres de outro mundo, elas são baseadas em divindades. Então, nós temos aí as doutrinas politeístas, né, de vários deuses, mas são o quê? Deuses. Então, são partidas, mas também personificadas, né, por assuntos. Então, tinha o deus do sol, tudo ali relacionado com o sol era com aquele deus. Então, meio que era uma religião politeísta, mas personificada dependendo do assunto. E o Espiritismo não. Ela tem um assunto base, ela tem uma base ali que é o Evangelho de Jesus e a ideia de Deus, mas trazida por vários espíritos desencarnados. E o último ponto, gente, é esse que chama a atenção no item 57 e que traz agora para nós a complementação no item 58, que é exatamente isso. Além... Ô, Débora, acho que seu microfone está ligado. Ela traz ali para nós, né, no item 57, esse questionamento. Além de vir de vários espíritos, ela vem, inclusive, de espíritos não muito evoluídos também. Então, qual que é o objetivo disso? Para a doutrina espírita, fez muito sentido, porque trouxe para nós um espelho
do plano espiritual. Assim como na Terra, nós temos diferenças entre níveis evolutivos, né? Cada um ali galgando o seu caminho. No mundo espiritual também não é diferente. Então, quando nós observamos que no mundo espiritual tem espíritos de vários graus evolutivos, isso traz para nós uma sensação de esperança, né? Porque na maioria das outras religiões, você sendo muito bom, você vai para algum tipo de céu. E sendo mal de alguma forma, você vai para o inferno. Então era uma confusão na cabeça da gente e até uma situação que fazia a gente perder mesmo a esperança, né? Porque ou você era muito bom ou você era pecador. E aí meio que separava o plano espiritual, né, o céu, como um lugar de espíritos muito evoluídos e o inferno como lugar de espíritos maus. E como que fica todos nós que estamos aí no meio do caminho, né? A doutrina espírita traz para nós. Olha, o plano espiritual, né, aquilo que nós muitas vezes chamamos de céu, ele é composto, nós humanidade, né, gente? Na doutrina espírita já sabemos a diferença. Mas este plano é composto por espíritos de várias classes. Então é exatamente nessa convivência mútua, cada um com as suas experiências, que há essa troca de conhecimento e uma evolução coletiva da humanidade, seja no plano espiritual, seja no plano físico. E no caso dos espíritos menos evoluídos, né? Não vou dizer espíritos inferiores, mas aqueles ainda menos evoluídos, dá para nós então um retrato, né? Porque o mundo físico nosso, ele é uma cópia do plano espiritual. Então, no mundo espiritual vai ter sim espíritos de várias classes e isso é mostrado para nós na íntegra, né? Imagine se o espiritismo falasse assim, não, o plano físico, né, o mundo que nós vivemos é uma cópia do mundo espiritual. E só espíritos superiores se comunicassem, né? Seria um prato cheio para aqueles contrários à doutrina espírita. Mas como assim que é uma cópia do mundo espiritual e lá só tem espíritos superiores? Então, abre-se, né, a oportunidade e deixa claro para nós de que o mundo espiritual tem essa composição e que faz lógica, né? Porque não fica ninguém perdido no meio do caminho. Esses, né, todos nós que estamos em evolução, que ainda não estamos no estágio de espírito puro, para viver nos mundos felizes, celestes, divinos, e nem no estado de espíritos primitivos, ignorantes, né, ou espíritos maus, ao ponto de sermos condenados para o inferno eterno, que nem faz sentido, né? Então mostra para nós o quê? Todos nós vamos ter essa oportunidade. E aí, ó, é falado aqui, vemos assim mais claramente de onde procedemos e para onde iremos. Quer dizer, mostra para nós, né, o plano espiritual da maneira real que ele é. E aí nós temos então que ter dois cuidados quanto a essa comunicação diversificada que ocorre da doutrina espírita. O primeiro é exatamente da gente entender que se não houvesse esse tipo de comunicação, a doutrina espírita seria mais uma religião exclusivista, que caberia só para intelectuais ou só para espíritos evoluídos. E Jesus fala exatamente o contrário, né? Os sãos não precisam de médico. Então ele vem para os doentes. A doutrina espírita sendo baseada em Deus, justo, bom, misericordioso, infinitamente perfeito. E no evangelho desse Jesus que falou que veio para os menos
esclarecidos, para aqueles que ainda têm dificuldades, se a doutrina espírita tira, então, esse contato, né, dos espíritos menos evoluídos já na codificação, já no início, ela limitaria o acesso. Ô, Então, esse é o primeiro. Tiago, Oi, dona Silvia. aí, diante do que você está falando, eu não sei se eu estou entendendo. Então, quer dizer que por isso que a ciência é tão importante, ela está trabalhando junto do espiritismo, não é isso? Porque se não fosse igual à ciência, a gente ia ter mais dificuldade desse esclarecimento, é isso? Isso também, né? E quando a gente pega o exemplo da ciência, é exatamente isso que acontece, que é o que Allan Kardec traz aqui para nós no final, que e era o outro cuidado, né, que eu ia falar, que é o seguinte: nós não podemos limitar o conhecimento só naqueles que são mais evoluídos. Por quê? Trazendo para esse campo da ciência que Dona Silvia trouxe para nós essa pergunta, né? Na ciência, gente, alguns que entendem mais de uma parte, né? Vamos supor, então, num grupo ali onde tem alguém que estuda matemática, outra pessoa que estuda química, outra que estuda português, cada um com o seu conhecimento que domina. Então, muito provável que aquele que domina o português, ele vai ser melhor em português do que aquele da matemática e o outro da química. E o mesmo vale, né, para as outras. Aquele da matemática, ele vai ser melhor em matemática do que os outros dois. Então, cada um tem a sua parcela de contribuição. Quando a gente fala na ciência, fica mais fácil de entender porque a gente está falando só da evolução intelectual. Mas quando a gente vai para a evolução moral, né, isso também acontece, e é isso que está falando aqui para nós, né? Que mesmo aquele espírito que é mais evoluído do que o outro, vamos supor um espírito aí que é muito evoluído, que já consegue trazer mensagens edificantes, que participou ativamente na doutrina espírita e tal, e outro que não tinha tanto conhecimento assim, que tinha dificuldade, né, talvez com o perdão, talvez ali ainda guardando algum rancor, alguma coisa assim, mas que já tenha um nível de paciência ou de, ou de fé maior do que aquele que já conseguia evoluir em outras partes. Então, não sei se deu para me entender, mas assim, no conceito moral também, pode ser que um espírito que está quase evoluindo, por exemplo, falte para ele só a paciência, para ele evoluir por completo. E tem um espírito que falta ainda muita coisa para ele evoluir, mas na paciência ele já evoluiu. Então nós concordamos o quê? Que aquele espírito muito evoluído, ele também pode aprender com o outro que já domina uma coisa que ele não domina. Então, quando o Espiritismo traz para nós esse caráter real aqui do plano espiritual, né, a gente consegue assimilar isso no nosso plano físico. Por quê? Com a gente acontece assim também. A gente vive numa sociedade em que temos espíritos ali mais ou menos no mesmo grau evolutivo, né, convivendo no mesmo planeta, cada um dominando uma coisa e nessa interface, nessa vivência em sociedade, um ajudando o outro. Então, a ciência, né, que a dona Silvia fala aí, ela é importante, primeiro, porque ela serve como esse meio de comparação e ela dá para a gente também essa possibilidade de análise. O papel da ciência aqui na doutrina espírita, ele foi central primeiro para ter esse raciocínio lógico que Allan Kardec traz aqui para nós. E segundo, né, é o que fala aqui, que é a outra preocupação que a gente precisa ter nessa questão da comunicação ser democrática e vir de todos os espíritos. E se for um espírito muito ainda
em dificuldade, um espírito que está começando mesmo a sua evolução e fez uma comunicação ali. Aí tudo passa o quê? Pelo crivo da razão. É o que Allan Kardec coloca aqui, ó. Cabe-nos, porém, a nós, visto que eles são mais ou menos esclarecidos, discernir o que há de bom ou de mal no que nos digam e tirar do ensino que nos deem o proveito possível. Então, essa coisa do julgamento, né, do julgamento com propriedade, é a importância da ciência nessa parte aqui também, porque não é porque a comunicação está vindo do plano espiritual que tudo é certo. Inclusive, houve esse trabalho, né, de burilamento mesmo, de melhorar a informação, que é o que a gente chama da própria codificação, né? Ela tem esse nome por causa dos primórdios da doutrina espírita, onde a comunicação era feita por códigos mesmo, de pancadas, né? Mas nós chamamos de codificação. Allan Kardec e sua equipe transcrever e trazer para nós, de uma forma lúcida, tudo aquilo que podia ser colhido, tudo aquilo de bom que podia ser colhido do plano espiritual. Então, com essa fala de Allan Kardec aqui, fica claro para nós, ó. Cabe-nos, porém, a nós, visto que eles são mais ou menos esclarecidos, discernir, ou seja, diferenciar o que há de bom ou de mal que nos digam e tirar do ensino que nos deem. Ou seja, pelo menos alguma coisa, gente, a gente tem para aprender, né? Tudo é aprendizado. E aí, dentro desse aprendizado, dentro dessa comunicação, dentro desse ensinamento, ter esse discernimento, fazer essa separação, essa passar nessa peneira e colocar, né, no livro dos Espíritos, nas outras obras todas, aquilo que realmente vai ajudar na nossa evolução e aquilo que, óbvio, é o objetivo e combina com a doutrina espírita. O importante disso aqui, né, dessa peneira, né, atribui a responsabilidade para os dois planos. Então fica muito claro que o espiritismo vem como uma cooperação entre o plano espiritual e o plano material. E Allan Kardec, com toda a sua humildade, embora ele tenha feito um trabalho assim exemplar e muito perfeito no sentido de trazer para nós a doutrina espírita, ele de uma forma muito humilde chama de doutrina dos espíritos. Porque as informações, segundo ele mesmo fala, veio todas dos espíritos. Mas vejam o trabalho importante que ele teve de fazer esse discernimento, essa separação e trazer para nós o que realmente é útil. Então ele poderia, né, se quisesse, colocar também os méritos dele ali na codificação e na doutrina, né? Poderia ser doutrina de Allan Kardec e dos espíritos, porque ele teve uma contribuição muito ativa. Mas é muito característico desses espíritos evoluídos o quê? A humildade, né? Deixar o, o- a, como que fala, a supervalorização do ego para trazer aquilo que realmente é importante. Deixar a glória, né, Eliana, Tiago, dos outros, né? isso aí. Mais alguém, gente, quer comentar? Eu achei muito interessante isso aqui, né? Porque eu mesmo não tinha essa visão. A Gênesis, gente, ela traz para nós uma visão profunda, né? Nunca parei para pensar assim, por que espíritos inferiores muitas vezes comunicavam? Porque o que a gente sabia, né, e que está lá no livro dos médiuns, por exemplo, é que o fluido mais denso dos espíritos menos evoluídos era utilizado para fazer, por exemplo, a, a- as manifestações de efeitos físicos, né? As mesas girantes, as levitações, os fenômenos de transporte, tudo aquilo ali. A materialização utiliza muito desse fluido mais denso, um fluido animal, né, que eles chamam ali, mais
Fluido animal todo encarnado tem, né? Que é o fluido do médium também, mas no plano espiritual, esse fluido mais denso dos espíritos que tinha essa afinidade com o fluido animal ali do médium e pudesse fazer esses fenômenos. Então, eles contribuíram muito nessa esfera das manifestações também. Aí eu ficava muito preso nisso. Não, os espíritos mais inferiores, eles ajudaram na doutrina espírita por isso. Mas aqui fala para nós, ó, eles também ajudaram com ensinamentos. Então é aquela coisa, né, que a gente até discutiu lá na última reunião na Casa do Caminho, onde nós falamos do orgulho, benevolência versus orgulho, né? Aquela imagem do balãozinho. A gente não se limitar, a gente não querer ser o melhor, mas querer ser melhor, né? Estar disposto ao aprendizado, porque às vezes aquele que nós achamos que não tem nada a contribuir para a nossa evolução, tem algo para nos ensinar. Então a gente tomar cuidado, né? Não é só título, mestre, doutor, títulos materiais, né? São importantes, a gente domina áreas, dominamos, conseguimos ensinar e tal, mas a gente nunca achar que já sabe tudo e querer ser o melhor em tudo, porque senão a gente perde essa oportunidade de evoluir e de aprender com todos que estão à nossa parte, ao nosso redor, né? E ninguém está do nosso lado por acaso, sempre é com um propósito divino de aprendizado mútuo. Mais alguém quer comentar, gente? Olha, só eu hoje que quero comentar. Diga, dona Silvia. Sempre muito Tiago, bem-vindo. então quer dizer que dentro da doutrina espírita, o Kardec, ele é a ciência, né? Ele ficou como a ciência de tudo, né? Eu não diria que só ele, porque se a gente pega também várias comunicações de muitos espíritos, né? Muitas vezes elas vêm até com uma discussão direta sobre ciência mesmo. Mas ciência é um conceito mais amplo, assim, né? A gente, às vezes, o livro dos médiuns, por exemplo, quando a gente pega, é ciência pura, né? Tanto que lá no livro dos médiuns fala para nós do laboratório do mundo invisível, onde são manipuladas coisas para trazer, para fazer fenômenos de transporte, materialização. Mas, então, eu não diria, dona Silvia, que é só o Allan Kardec, mas ele foi aquele responsável, sim, por aplicar o método científico na colocação da doutrina espírita, né? Esse método de investigação, de provar as coisas, que foi muito útil, inclusive, para ele fazer essa separação entre o que é útil e o que não é. Então, ele não é a ciência, só ele, mas ele foi o principal executor do viés científico da doutrina espírita. Acho que a gente pode dizer assim. Entendi. Mais alguém, gente? Bom, vamos então lá para o Gênesis bíblico. Nós estamos estudando o capítulo 4, versículos 7 a 12. No último estudo, nós trouxemos aí uma reflexão sobre o Caim matar o Abel, e essa morte do Abel aconteceu quando Caim traz ele para o campo. Então nós trouxemos isso aí para nessa abordagem evolutiva e psicológica que estamos fazendo, de que sempre que nós trazemos aquilo que de essência é espiritual e aplicamos puramente no sentido material, a gente está matando o Abel, a gente está matando aquilo que é bom, né? Então, por exemplo, quando Jesus fala assim, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, né? Se a gente não interpreta aquilo, ou se interpreta aquilo erroneamente, no sentido de que Jesus veio trazer a guerra, ele que falou tanto do amor, que falou tanto do perdão, né? E a gente começa a matar os outros aí com essa fala de Jesus. A gente está trazendo
o Abel, a gente está trazendo a oportunidade e as ações do bem simplesmente para o campo material e matando o Abel. Não só as pessoas, né? Mas também o Abel. Agora, se a gente interpreta isso, né, que a espada tinha o significado da justiça e que a paz ali no sentido não era uma paz ociosa que Jesus veio trazer, mas uma paz que trouxesse justiça, que trouxesse igualdade ali para todos e que isso sim geraria divisões, inclusive daqueles que não aceitassem a ideia, né? Aí a gente entende a dinâmica, né, de que Jesus utiliza, o que ele quis dizer com aquilo, e a gente pode, por exemplo, sei lá, ficar mais paciente com o outro que, por exemplo, né, não aceite a doutrina espírita, né? A doutrina espírita também ela vem para trazer a paz, né, mas também para trazer essa espada, essa justiça e naturalmente causa essa divisão daqueles que não aceitam o conceito e daqueles que aceitam o conceito. Mas o que que a gente tira disso, né? Qual que é a boa ação que podemos fazer? Ser paciente. Porque se com a doutrina de Jesus foi assim, então com qualquer outra, a doutrina de Jesus, né, o mestre, o perfeito, guia e modelo, com a doutrina dele aconteceu assim, então é muito fácil acontecer com as outras. Então, gente, é isso que simboliza, né? Trazer o Abel para o campo é tudo do sentido espiritual, que eu tenho uma oportunidade de fazer o bem, de fazer uma ação boa, que é o Abel, e eu trazer para o campo material, utilizar de uma forma equivocada e acabar matando, né? Findando então aquela oportunidade de fazer o bem. Para isso, nós fizemos a leitura auxiliar lá no Evangelho, já que o nosso estudo é à luz do Evangelho e da doutrina espírita, em que Jesus, ele mesmo, né, nos pergunta do que adiantará o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então não tem nada que valha mais do que o espírito, a evolução espiritual, a essência espiritual, né? Não tem nada material que valha mais do que isso. E Jesus ainda no final fala, né? E aquele que perder a sua alma, o que poderá oferecer em troca para resgatá-la? De novo, trazendo essa questão do valor, não tem nada que se equipara ao espírito, as questões espirituais de cada um, né? O espírito, nós, cada um ser, né? Não tem nada que equipare com aquilo que vai nos ajudar a evoluir espiritualmente. Não tem nada no mundo que pague. Então, o chamamento, né? Já que esse Caim e Abel, eles estão dentro de nós, são ações nossas positivas ou negativas, a gente pensar nisso, né? Que não é benéfico para nós ficar matando o Abel, porque de vez em quando a gente faz isso. Inclusive a gente faz, não só de vez em quando, mas com muita frequência. A gente pega, né, essa oportunidade de fazer o bem, e muitas vezes transforma ela numa situação negativa. Gente, quando Jesus fala assim, amai os vossos inimigos, e muitas vezes esse inimigo está na família, muitas vezes é aquela pessoa que a gente não topa de jeito nenhum, mas que está ali do nosso lado, né? E Jesus fala, amai os inimigos. Se eu ignoro isso e passo a odiar aquela pessoa, eu estou fazendo o quê? Eu estou perdendo a oportunidade de uma ação no bem, que seria exatamente o perdão, através desse ensinamento de Jesus de amar o inimigo, e eu passo, né, a odiar aquela pessoa. E aí eu estou fazendo o quê? Perdendo a oportunidade, matando o Abel, né, trazendo para o campo e matando. E o Caim continuando vivo. Deu para entender isso aqui, gente? Que isso aqui é fundamental para a gente entender o restante dos versículos. Espiritualmente, deu para entender o que, que significa o Caim matando o Abel? Eu entendi, já. Beleza. Deu sim. Vamos seguir então, porque agora é uma consequência. Ó. E falou no 9 lá.
E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Ô, gente, isso aqui é curioso, né? Porque olha só, Deus não sabe de todas as coisas? Sabe de todas as coisas. Como assim, então, que ele não sabe que o Caim matou Abel? Primeira coisa que chama atenção para nós é isso. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Nós já discutimos aqui, né, no Gênesis, esse Senhor voltando aí, né, com um Deus de novo, com características humanas, né? Quando a gente fala Senhor, então é a maneira que nós vemos Deus, tá? Enquanto a doutrina espírita fala para nós, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e Allan Kardec nem pergunta quem é Deus, ele não coloca Deus como uma pessoa, ele coloca o que é Deus. Então Deus pode ser uma pessoa, pode ser qualquer outra coisa, tá? Mas aqui, trazendo um Senhor, que é um pronome de tratamento, mostra o quê? Neste contexto, tá, gente? Mostra para nós o quê? Um Deus com características humanas. Um Deus que a gente concebe. E isso remete para a nossa consciência. Então é como cada um de nós vê Deus. Por quê? Exatamente depois de cometer o crime, ou seja, de deixar de fazer uma ação positiva que poderíamos ter feito, o que que acontece? A nossa consciência começa a nos cobrar, né? Onde está o Abel? Tá, você fez isso. Você fez isso aqui no campo material, que não te ajudou em nada. E onde que está a parte espiritual disso? Então vamos voltar lá no exemplo do amor, do amar o inimigo, né? A pessoa está lá do seu lado, é inimiga, vocês têm dificuldade, nós, né? Podemos ter dificuldade com essa pessoa ao nosso lado aí na família e não exercitamos o perdão, pelo contrário, odiamos. Aí a nossa consciência pergunta: onde está o Abel? O que que tirou de bom disso? O que que essa ação te ajudou a evoluir no bem? Né? É a nossa consciência que começa a cobrar. E, gente, olha como que isso aqui é exame de consciência. Porque quando nós fazemos esse exame de consciência, muitas vezes nós temos o quê? Dúvida. Será que eu tinha que ter perdoado mesmo? Né? Será que eu tinha que ter feito diferente mesmo? Será que tinha que partir de mim o perdão? E é o que está falando aqui, ó. Caim fala assim: não sei, sou eu, guardador do meu irmão? Quer dizer, a nossa consciência está falando: sou eu que tenho que fazer o bem? Sou eu que tenho que saber das coisas espirituais? Gente, isso é exame de consciência. E aí Deus continua. Agora, olha a diferença, né? Enquanto no 9 fala, e disse o Senhor, agora no 10, e disse Deus. Agora é diferente, né? O 9 então, é um início de um exame de consciência. Dentro do meu nível evolutivo, né, dessa lei de Deus que está na minha consciência, o que eu vou fazer? Ou o que eu tenho que fazer? Né? Onde que está o bem nisso aqui que eu fiz? Será que era eu que tinha que ter feito bem? Eu que sou o guardador das coisas boas, o responsável pelo Abel, né, que são as boas ações? Exame de consciência. A lei de Deus está na nossa consciência. E olha o 10. O que fizeste? Aí é o quê? O reconhecimento. Não. Fui eu que errei mesmo. Né? A voz do sangue do teu irmão
clama a mim desde a terra. Então aqui, né, com essa invocação da lei de Deus mesmo, né? E disse Deus, quer dizer, a consciência quando ela cai na real da lei de Deus. O que eu fiz? A voz do sangue. E aí aqui, como é a nossa consciência, nós podemos falar, meu irmão, né? Que aqui está simbolizando Deus, né? Como a lei de Deus, a lei geral, divina, mas fazendo ressonância na nossa mente. É a gente, então, refletindo. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então aqui é o espírito que cai em si e viu que fez o erro. Viu que fez errado, né? E aí no próximo estudo, nós vamos ver, né? Porque aqui tem uma coisa interessante para a gente ver, ó. A voz do sangue do teu irmão, né? O sangue tendo voz. Então, o que que simboliza isso tudo? Nós vamos precisar aí de mais tempo para ver no nosso próximo estudo. Mas o que que é importante aqui para nós, gente? Vejamos, ó, é uma sequência. Então, é a morte das ações positivas no bem quando nós trazemos ela para o campo material. Então, é o orgulho e egoísmo matando aquilo que é espiritual. O versículo 9, né? O Senhor disse a Caim, é um início de uma reflexão de consciência. Dentro daquilo que eu entendo como Deus, então, onde que está o bem nisso aqui que eu fiz? Eu que tinha que fazer o bem, né? Eu que sou o guardador do bem, do Abel, do meu irmão, sou eu que sou o responsável? Exame de consciência. E o 10 é o reconhecimento. O que eu fiz? A voz do sangue do meu irmão clama a mim desde a terra. Nós vamos entender o que significa isso aqui e quais que são também as consequências. Alguém quer comentar algo, gente? Nós temos ainda 2 minutos antes de encerrarmos. Tiago, Deus é tão misericordioso que ele não está falando. Primeiro, ele te faz a pergunta, porque você falando aí da consciência, porque é nós é que temos que enxergar isso dentro de nós. Não adianta os outros falar, porque Deus fala para nós o tempo todo, e mesmo assim a gente faz muita burrice, né? Então, enquanto Isso, nós não voltar para dentro de nós e ver o que nós estamos fazendo de bom para nós, para o próximo, a gente, a gente não vai entender a voz de Deus. isso mesmo, dona. E é importante, né, que essa reflexão venha de nós mesmos, porque nós somos, né, os responsáveis pela nossa evolução. Cada um é responsável, então precisa que esse reconhecimento seja íntimo, né? E exatamente isso. Deus dá a oportunidade. Tanto que a medida, né, é dentro daquilo que nós entendemos. Não é cobrado nada além do que nós já sabemos ou que já podemos fazer. Então, realmente é muita caridade e misericórdia, né, de Deus para conosco. Alguém mais? Bom, vamos encerrando então. Oi, Leandro, você ficou caladinho hoje? Faz a prece final aí para nós. Tá bom. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus, a misericórdia, né, de podermos ter esses momentos de estudo para que se clareie em nós o que nós temos que fazer, que se clareie em nós o propósito de Deus. Não é um estudo fácil que a gente está pegando assim, é, com muita vontade de entender o propósito de Deus, né? E ele é tão misericordioso mesmo que dá para nós a consciência
Ele dá para nós a capacidade de evoluirmos para podermos entender, né, que de nós, quanto mais nós soubermos, mais nós temos que agir com a verdadeira consciência. Estudo abençoado, que Jesus continue abençoando sempre e que a gente possa estar aqui todos os sábados, podendo aprender um pouquinho mais. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Gratidão sempre. Assim seja. Assim seja. Obrigado, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Até semana que vem. Até semana Obrigada que a vem. você. Com Deus. Boa Todo tarde, pessoal. Bom fim de semana Com para Deus. todos. Obrigada. Com Boa Deus noite. também. Obrigada. Boa Tchau, tchau. tarde. Boa tarde.